O sermão revela o caráter de Deus que infunde toda a vida com significado e majestade. O sermão diz quem nós somos na visão de Deus, criados à imagem divina, amados indescritivelmente, destinados à glória. O sermão revela pecados, depois anuncia como ser redimido. O sermão honra a moralidade que exalta o gênero humano. O sermão admite que as pessoas têm capacidade de pensar e de discernir a respeito da vida e do livro da vida. O sermão desafia a vontade, tratando as pessoas como agentes responsáveis cujas escolhas importam eternamente. Quais são os propósitos do sermão? O que a pregação é capaz de produzir? Quais seriam as consequências da ausência da pregação ou da presença da má pregação? Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e eu estou aqui novamente para fazermos com muita satisfação mais algumas considerações desta feita a respeito da lição de número 12, que tem como título o papel da pregação no culto. Nós chegamos em uma parte do estudo da doutrina bíblica eclesiologia, especialmente a doutrina que estuda a respeito da igreja, que trata ainda das tarefas da igreja, mas de maneira mais específica, relembrando que a igreja também tem como responsabilidade não apenas a ação expressiva, por assim dizer, da adoração, da glorificação, mas também o tem da pregação, da exposição da Bíblia Sagrada. E neste ponto, especificamente, manifesta-se com protagonismo, com importância, a palavra de Deus, inclusive como um instrumento de revelação das providências, da graça de Deus, tanto para a igreja como também para os que estão fora da igreja, apresentando-a como a agência escolhida, predestinada por Deus com este grande compromisso, que é o da pregação. Tendo dito isso, vamos fazer algumas considerações que dizem respeito à nossa introdução e, como sempre fazemos, tentar achar nesse texto pequenino, mas de suma importância, alguns princípios norteadores, ou princípios que devem estar em mente à medida que vamos avançando pelo estudo dos pontos que correspondem à constituição da lição de número 12. Portanto, o primeiro princípio que nós conseguimos perceber ainda na nossa introdução é que a pregação bíblica é um serviço, um chamado. Exatamente por essa razão que também é chamado de ministério da palavra de Deus. Não é, portanto, uma ação ostentadora da capacidade, da habilidade ou de qualquer coisa que diga respeito à exaltação das pessoas ou da pessoa do pregador. Ao contrário disso, é um serviço dos servos, dos chamados, portanto, naturalmente reconhecido como ministério da palavra. O segundo princípio que nós conseguimos perceber na nossa introdução também é o fato que a pregação bíblica possui dois propósitos. Primeiro, o revelacional, que, é claro, revela Deus, e o didático, que ensina sobre Deus. O terceiro princípio que nós encontramos na nossa introdução é este: a pregação bíblica é fundamental à igreja, é a prova da sua obediência ao comissionamento, nesse sentido, não pregar, nesse sentido, não expressar a pregação bíblica é a prova de uma igreja desobediente e, consequentemente, fraca, porque não cumpre o seu chamado e também não recebe de Deus, por meio da pregação bíblica, seu fortalecimento, sua nutrição, sua edificação. E, por fim, em último lugar, na nossa introdução, é possível que a gente perceba o seguinte princípio: a pregação precisa ser bíblica
e cristocêntrica. Nós vamos perceber que este último princípio é um princípio, inclusive, como os outros, claro, lógico, porque trata das etapas, por assim dizer, da revelação especial de Deus que correspondem a Jesus, a revelação plena e as Escrituras. Portanto, quem resolve obedecer o comissionamento de pregar precisa compreender que expressar Deus para a sociedade está intimamente ligado à utilização da Bíblia e à centralidade em Cristo Jesus. É impossível fazer qualquer recorte da história da igreja sem que a pregação não esteja lá de maneira intrínseca. Isto é fato que alguns estudiosos consideram que a história da igreja se confunde com a história da pregação. Portanto, senhoras e senhores, se dispor ao estudo da história da igreja, seus diferentes momentos, suas diferentes etapas, etapas de ouro, etapas de trevas, etapas de pontos altos, etapas de declínio, de uma maneira ou de outra, a pregação estará lá. A pregação e sua história se confunde com a história da igreja, e isto, por fim, compreende o fato de que a existência, a permanência, o desenvolvimento da igreja militante, essa igreja que ainda está na terra, militando as lides, os trabalhos do reino de Deus, é uma igreja intimamente compromissada com a pregação. A pregação é a história da igreja, a história da pregação é a história da igreja, a história da igreja é a história da pregação. Tendo dito isso, vamos logo ao nosso primeiro ponto: o ministério da palavra e o seu propósito. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Nunca houve missão espiritual sem pregação, bem como nunca houve pregação sem missão específica para ser cumprida. A pregação não é um fim em si mesma, mas sempre um meio para o cumprimento de uma missão. Portanto, nós não podemos começar a falar sobre pregação sem compreender esta face, sem compreender este aspecto da pregação, que concorda com o fato de que pregação não é um fim em si mesma, mas ela é um meio que tem algumas missões, tem alguns propósitos, e é exatamente esses propósitos que serão explanados nos nossos seguintes pontos. O primeiro, a pregação como proclamação. Pregação como proclamação tem um propósito revelador. Revela Deus para a sua própria glória. Não é apenas uma proclamação de ideias que corresponde a um propósito de compartilhamento, de exposição de filosofias, de teorias, de arcabouço, de tradições teológicas ou coisa do tipo. É um propósito piedoso, de revelação de Deus, não apenas para o intelecto, mas uma revelação de Deus, entre aspas, para o coração, para a alma. Portanto, a proclamação da palavra de Deus revela Deus para a glória de Deus. O propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Mas é necessário que nós sejamos realistas, senhoras e senhores, no contexto da compreensão da pregação com a missão da proclamação, em que nós consideremos o fato de que nós estamos passando por uma crise deste propósito. Há um problema moderno em relação à proclamação, à revelação da glória de Deus. Preste atenção, a terra domina o céu, o homem domina Deus. Essas são as características da nossa geração, do nosso tempo, da nossa era. Esta geração diminuiu Deus e exaltou o homem.
A pregação tornou-se, nesse universo, um instrumento para atender à preferência do homem e não proclamar a majestade de Deus. Nós estamos vivendo esse momento em que a exaltação do homem, suas necessidades, suas demandas, principalmente do ponto de vista emocional, assumiram o lugar do propósito sagrado primeiro da pregação, que é a revelação da glória de Deus, ou a revelação para a glória de Deus. Deus é, entre aspas, diminuído e colocado em um lugar de servo para suprir estas demandas de muitas ordens a que o homem que agora domina requer que sejam supridas. Então, mediante este propósito de proclamação da pregação que revela Deus para a sua glória, existe este momento crítico que nós precisamos ser realistas em considerá-lo para a cada dia na nossa pregação recolocarmos, por assim dizer, Deus no seu devido lugar e os homens nos seus devidos lugares. No segundo subponto, nós temos um exemplo desta revelação, que é o caso emblemático de Lídia, narrado em Atos 16, versículo 14, e aí nós compreendemos um dos alcances dessa revelação, que é a revelação para a salvação. A pregação foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher, e o resultado disso foi a sua conversão. Deus é revelado na pregação para ser glorificado. Deus é revelado na pregação para alcançar de maneira redentora as pessoas, e o caso de Lídia, dentre outros tantos casos, é um exemplo disso. Mas nós precisamos também considerar a responsabilidade do mensageiro. Certamente haverá certos tipos de problemas, de resistências no alcance para a salvação, se o mensageiro, se o instrumento humano, se o pregador não estiver envolvido no amor de Deus pelas almas. E nesse sentido, Martyn Lloyd-Jones, um dos grandes pregadores recentes da história da pregação, declara apropriadamente o seguinte: gostar de pregar é uma coisa, amar aqueles a quem pregamos é outra, muito diferente. Certamente, para que se cumpra esse propósito de alcance salvador, essa revelação salvadora da pregação, o instrumento da pregação precisa estar envolvido por amor às almas. Não apenas gostar de pregar, mas alcançar o outro e desafiador lado da moeda da pregação, que é amar aqueles a quem pregamos. E em terceiro lugar, o propósito da pregação também é instruir. Neste sentido, nós encaramos a pregação como instrução, que é a revelação para o crescimento. Se a pregação como proclamação é a revelação para a glória de Deus, se o caso emblemático de Lídia exemplifica a pregação como a revelação para a salvação, em terceiro lugar, nós compreendemos a pregação como a revelação para o crescimento. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no evangelho, ou seja, necessitam ser discipuladas. Nesse sentido, eu considero que a pregação é uma oferta do Espírito. Nós sabemos que no contexto da salvação, enquanto os salvos não forem arrebatados, eles estão sendo cuidados, eles estão sendo abençoados, eles estão sendo guiados, eles estão sendo guardados pelo Espírito para manterem-se na salvação, permanecerem
em santidade. E uma das ofertas do Espírito para se conseguir este propósito é o ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus também é a comissão da igreja. O ensino da palavra de Deus tem Cristo como exemplo. Um dos nomes ou nominações ou aspectos pelos quais Cristo foi mais conhecido durante seu ministério foi Rabi, mestre, Rabone, mestre amado. E por fim nós consideramos que, como resposta a este anseio, a esta demanda de ensino, quem lidera, segundo a ótica paulina, precisa ser obrigatoriamente é, especialista, precisa ser obrigatoriamente alguém que está compromissado com o ensino da palavra. Portanto, é uma exigência do serviço, é uma exigência do ministério. Esse é o nosso primeiro ponto, tendo considerado estas informações a respeito do propósito da pregação. Vamos agora ao nosso segundo ponto, que é o ministério da palavra e sua importância. Aqui, nesse segundo ponto, nós vamos considerar os benefícios da pregação. A palavra de Deus não é apenas semente divina, mediante a qual nascemos de novo, como também é o pão divino por meio do qual somos alimentados. Nesta consideração, nós percebemos a palavra de Deus agindo por meio da pregação para a salvação, e aqui Hernandes Dias Lopes metaforicamente a apresenta como semente para o novo nascimento, mas ela é também um alimento, ou seja, uma nutrição permanente, o pão divino pelo qual somos alimentados. E é aqui que nós conseguimos perceber a importância da palavra, em primeiro lugar, para a edificação da igreja. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Não é à toa que uma das imagens da igreja corresponde a um edifício e um corpo que precisa de saúde, precisa crescer, precisa estar em progressão saudável, um edifício que precisa ser constantemente edificado. Nestas imagens, entre outras coisas, nós percebemos a necessidade de edificação, onde se apresenta a importância da palavra. Essa edificação vem pelo confronto que o Espírito traz pelo ministério da palavra, que exorta e consola. Abre-se aqui um parêntese para a gente lembrar o que inclusive nós fazemos continuamente, que exortar aqui e em qualquer outra circunstância é encorajar, é estar ao lado de, é animar a alguém. Às vezes isso pode vir em tom de elogio ou em uma forte repreensão, e aqui os versículos bíblicos correspondem à primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que a respeito da liturgia do culto, um momento Paulo elogia e outro momento Paulo não elogia, e é preciso lembrar que esta repreensão, este confronto não tem um fim em si mesmo, não é repreensão pela repreensão, o confronto do ponto de vista negativo, pelo confronto, porque nós temos visto uma crescente apresentação de alguns líderes que parecem que compreendem que são chamados apenas para o confronto, ou seja, acusam, confrontam, admoestam, repreendem e repreendam, mas não mostram o caminho, não conduzem ao caminho, não pegam na mão, por assim dizer, dos seus ouvintes, conduzindo às águas tranquilas, conduzindo aos pastos verdejantes, conduzindo à esperança pelo Espírito, conduzindo à esperança do perdão, conduzindo ao caminho que tem como modelo Jesus Cristo. Ou seja, pregadores que ao longo do tempo tornam-se chatíssimos, insuportáveis,
porque consideram a repreensão como um fim em si mesmo, a admoestação como um fim em si mesmo, chamar a atenção como fim em si mesmo. Mas esse confronto do espírito, o elogio, a edificação, a repreensão tem o propósito de direcionar, e esse direcionamento compreende a edificação da igreja. Em segundo lugar, a importância do ministério da palavra se dá pela compreensão do propósito de formação de valores. Pregação é um importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. Em outras palavras, para um modo de ver o mundo pela ótica bíblica, pela ótica cristã. Por essas e outras razões, a pregação não pode estar apenas envolvida com assuntos que circulam, por assim dizer, nas quatro paredes, ou entre as quatro paredes do templo. A pregação não pode ser circunscrita em um ambiente religioso, tratar de assuntos religiosos, voltar-se para assuntos religiosos, estar atrelada, ter uma monovisão, uma visão só de mundo com base na religiosidade ou questões espirituais. A pregação precisa transmitir o reino de Deus, a vontade de Deus para tudo e todos. Portanto, a pregação implica questões sociais, por vezes a pregação implica questões políticas, por vezes a pregação implica questões étnicas, por vezes a pregação implica questões filosóficas, por vezes a pregação implica questões históricas. Por quê? É uma maneira da igreja se intrometer nas coisas que não dizem respeito a ela? Não, senhores, esse pensamento é um pensamento pós-moderno que coloca a religiosidade em um cubículo silencioso em que a igreja não pode manifestar o fato de que Deus é o Criador de todas as coisas, quer redimir todas as coisas. A revelação de Deus pela palavra compreende todas as coisas. A pregação da igreja, portanto, deve tocar todas as coisas. Por isso deve formar uma consciência, uma visão cósmica, uma visão de mundo. A palavra, a pregação cumpre esse propósito. Nesse sentido, é bom nós olharmos para a história da pregação e como a pregação, ao longo da sua história, foi decisiva para estabelecer valores ao redor do mundo. Lutero, por exemplo, era um poderoso expositor das Escrituras e cria que o texto devia controlar o sermão. Pregar fazia parte integrante dos seus deveres. Ele começou pregando no monastério, continuou na universidade, frequentemente na Tal Church e às vezes na estrada ou em viagens marcadas. Calcula-se que tenha pregado entre 4.000 e 10.000 vezes. Ainda hoje, em um museu está ao menos 4.000 sermões de Martinho Lutero. Martinho Lutero, sem dúvida nenhuma, foi o personagem do universo cristão que mais influenciou a história recente do Ocidente, da civilização ocidental, em todas as frentes, desde a política, economia, comunidade, por meio da reforma protestante. Quem era Martinho Lutero? Qual foi o instrumento de Martinho Lutero para gerar, eu diria assim, esses impactos sociais mundiais? A pregação. Hoje o mundo, mesmo que não conheça a reforma protestante, absorve, preserva, conserva valores da reforma protestante. Um movimento marcado pela exposição da palavra de Deus, cujo seu principal e os seus principais nomes foram pregadores. John Wycliffe, um grandíssimo pregador. John Hus, grandíssimo pregador. Girolamo Savonarola, um grandíssimo pregador. Ulrich Zwingli, um grandíssimo pregador. Calvino,
um grandíssimo pregador. Então perceba que a reforma protestante, esse movimento de renovação de valores, de modificação de valores, de estabelecimento de valores, que influenciou o mundo a partir de então, fora protagonizado por pregadores. A pregação é capaz de estabelecer uma influência ética de todas as frentes, portanto, estabelece uma formação de valores, uma cosmovisão, uma visão de mundo divina. É o resultado que a pregação pode favorecer, produzir. Em terceiro lugar, resistindo diante de uma cultura sem Deus. A defesa, o escudo desta cosmovisão, dessa ética que a pregação produz, é também a própria pregação. Nós chamamos a atenção para as advertências de Jesus, de Paulo e de Pedro a respeito da qualidade das gerações que censuravam. Era uma geração perversa, mas que eles estavam alcançando por meio da pregação. E eu faço referência novamente à história da pregação. A história da pregação compreende o fato de que Deus, em todos os grandes reavivamentos, em todos os grandes movimentos espirituais que influenciaram inclusive a igreja como é hoje, foram marcados pelo protagonismo da pregação. Grandes crises receberam grandes avivamentos despertados por homens comprometidos com a pregação. Mas não é qualquer pregação, pregação séria, pregação bíblica. As grandes respostas de Deus para as gerações perversas, iniciando movimentos de avivamento, foi por meio dos pregadores. Especialmente nos séculos 18 e 19, que são reconhecidos como séculos de ouro da pregação. É possível que se observe nesse espaço de tempo John Wesley, é possível que se observe nesse tempo nome como George Whitefield, é possível que se observe nestes tempos Jonathan Edwards, que botou a Inglaterra em polvorosa com um dos seus inúmeros sermões, Pecadores na Mão de um Deus Irado, Charles Randall Spurgeon, que balançou a América com os seus sermões, Charles Finney, Dwight Lyman Moody, e a lista aumenta. Estes homens marcaram momentos de reavivamento, marcaram momentos de reorientação, não apenas da comunidade para as quais eles pregavam, reorientação da sociedade em que eles estavam inseridos. A reforma começou, a era moderna para a civilização ocidental, moldando a Europa cristã e semeando o movimento missionário moderno. Ela promoveu renovação e a vida da igreja reformada e afetou a sociedade. As gerações podem ser impactadas na formação de valores, na preservação de valores, na reorientação social, ética, a partir da pregação da palavra de Deus. Tendo dito isso, vamos ao nosso ponto 3, o ministério da palavra e sua fundamentação. E aqui nós temos uma relação lógica, como eu falei inicialmente. A Bíblia e Cristo estão na categoria das revelações especiais de Deus. Logicamente que se o ministério da pregação da igreja é um ministério bíblico, naturalmente nós devemos concordar que a igreja também deve comprometer-se com o outro lado da revelação por meio da pregação, que é Cristo Jesus. Portanto, o ministério da palavra da igreja deve ser cristocêntrico, fundamentado, centralizado em Cristo. Cristo é a nossa mensagem. Pregar Cristo através de toda a Escritura é nosso método. E o poder do Espírito de Deus é o meio que usamos. Cristo é a mensagem dos profetas.
Então, se você pregar o Antigo Testamento, Cristo é o Verbo encarnado, é a palavra, é a comunicação divina de Deus. Cristo é a mensagem da igreja. Pregadores sérios, ministérios da palavra sérios, não pode fugir dessa realidade lógica. Se a pregação tem como propósito a revelação de Deus para a sua glória, a revelação de Deus para a salvação, quem é a plena revelação de Deus? Jesus Cristo. Portanto, qual é a mensagem da igreja? Jesus Cristo. E o ministério da palavra tem como fundamento, logicamente, a Bíblia. Se Deus não tivesse falado, nós não nos atreveríamos a falar, porque não teríamos nada a expressar, exceto nossas triviais especulações. Mas já que Deus falou, nós também precisamos falar. Comunicamos aos outros o que ele comunicou nas Escrituras. De fato, nós nos recusamos a ser silenciados. Onde deve estar o fundamento do ministério da palavra da igreja? Em Cristo, a revelação plena, a mensagem dos profetas, o Verbo encarnado, a mensagem da igreja apostólica. Há um estudioso que diz que o fardo da igreja, o fardo da mensagem da igreja apostólica era o Cristo crucificado. E, naturalmente, o fundamento do ministério da palavra da igreja deve ser a Bíblia Sagrada. Deus falou, por isso nós falamos. Se Deus não houvesse falado, nós não nos atreveríamos a falar sobre o perigo de falar das nossas convicções, das nossas especulações. Mas Deus falou através das Escrituras e nós falamos por meio das Escrituras. E como diz Don Stott, nós nos recusamos a ser silenciados. Até Jesus voltar, nós exerceremos o ministério da pregação bíblica e o ministério da revelação de Jesus Cristo. Deus abençoe você, toda a sua casa, Deus abençoe a sua classe, Deus abençoe a tua alma, e que nós nos levantemos nesse tempo em nome de Jesus, com a palavra de Deus nos nossos lábios, com os nossos sermões avivados, sob o poder do Espírito, na palavra e em Cristo Jesus.